Olá, eu sou Roberto Embuzeiro Oliveira, pesquisador do INPA e mediador da série Independências Conquistadas através da Matemática. O objetivo desses encontros promovidos pelo INPA é falar da matemática no contexto de 200 anos da independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Este é o terceiro e último episódio da série. Até agora abordamos a história da matemática no Brasil e a história do INPA, e também o desenvolvimento de novas tecnologias e a aplicação da matemática na medicina. Hoje estou recebendo o João Cândido Portinari, fundador e diretor-geral do Projeto Portinari. Bem-vindo, João. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Roberto. O João Cândido é filho de Cândido Portinari, um dos maiores artistas brasileiros, que pintou mais de 5.000 obras. E ele vem tendo papel fundamental na divulgação e na memória da obra do pai através desse Projeto Portinari. Então a gente vai começar a nossa conversa falando justamente da trajetória que o levou até esse projeto, né? Se eu bem me lembro, o senhor estudou na França, engenharia, depois foi um pouco mais para o lado da matemática, voltou para o Brasil, para a PUC-Rio, para trabalhar no departamento de matemática, e alguma hora o Projeto Portinari surgiu na sua vida, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória. Eu queria falar da minha emoção de estar aqui de volta ao INPA, né? Depois de, eu acho que quase 3 anos e meio, quase 4 anos, né? Essa casa aqui que sempre me acolheu com tanto carinho. E tentar lembrar um pouquinho dessa trajetória, né? Eu estava falando que eu fiz 83 anos em janeiro e já há 43 anos estou à frente do Projeto Portinari. Então, mais da metade da minha vida dedicada a esse trabalho do Projeto Portinari. Mas antes do Projeto Portinari, existia a matemática, né, Roberto? Então, eu nem sonhava em fazer o Projeto Portinari. E talvez vamos tentar reconstituir rapidamente essa trajetória, né? Com 18 anos, eu fui para a França e me tornei um aluno interno de um liceu muito famoso, que é o Lycée Louis-le-Grand, onde estudou Galois, por exemplo. Galois não precisa de apresentações aqui nesta casa, né? E lá eu fiz o que eles chamam de Mathématique Supérieure, né, que é o primeiro curso de 1 ano, e Mathématique Spéciale, que é o ano seguinte. Na verdade, era o que eles chamam de classes preparatórias para as grandes écoles, né? E a grande école é a Polytechnique, École Normale Supérieure, Supélec, Super-Héros, né? E aí eu fiz o concurso nacional e passei para a Escola Nacional de Telecomunicações. Me formei e procurei prosseguir. Nessas alturas eu já estava, né? Bom, desde o início eu sempre tive um fascínio pela matemática. Depois, se vocês quiserem, eu posso elaborar um pouco mais a importância de uma figura na minha vida que foi um matemático, um físico, que marcou uma época na PUC, que foi o professor Pierre Lucy, né? Ele foi uma espécie de mentor, assim, quando eu era criança, e foi ele que me convenceu, inclusive, a ir para a França. Ele disse: João, se você quer estudar matemática, tem um lugar só, é a França. Ele era bem chauvin, como todo francês, né? E não admitia a Sorbonne, não admitia a universidade, tinha que ser nas grandes écoles, nos liceus. Ele tinha uma formação de matemática clássica, né? E aí, então, eu terminando a telecomunicações, eu fui para o MIT, Massachusetts Institute of Technology, onde eu fiz mestrado e doutorado, sempre no departamento de engenharia elétrica, mas já eu tive a sorte de ter 2 orientadores, um dos quais era matemático e que era um especialista em problemas inversos. Foi aí que eu comentei com você o fascínio que eu tive, né, que acabou resultando na minha tese de doutorado, que foram os problemas inversos. E eu já estava há 10 anos no exterior, morrendo de saudade do Brasil e sem saber muito como voltar, né? E aí eu recebo uma carta da PUC convidando-me a voltar para ajudar a criar o departamento de matemática, que não existia ainda, né? Isso foi no ano de 66, foi logo depois de eu obter o doutorado. E aí eu voltei com 3 colegas, né? Voltei com o Alberto Azevedo, com o João Bosco Pitombeira de Carvalho, e com o Natan Moreira dos Santos, né? Nós éramos 4, tínhamos todos terminado o doutorado e a PUC convidou, né, para voltar. Aliás, quem nos convidou foi um físico muito querido amigo também, Antônio César Olinto, que criou várias instituições aqui, como, por exemplo, o Rio Data Center, né, na PUC, que acabou sendo muito importante também, o IBICT também ele criou, e o LNCC.
né? São 3 instituições científicas assim que tiveram a mão do Olito a origem, né? E aí então eu voltei para a PUC e me entreguei completamente à matemática, né? Passei 13 anos mergulhado na pesquisa, no ensino, né? Estava havendo uma revolução nesse momento. Eu fui chefe de departamento de 68 a 70, né? E 68 foi a reforma universitária. Então a PUC mudou completamente a fisionomia, né, do campus e a relação das pessoas com a universidade. Pela primeira vez criou-se uma vida universitária, com a criação de tempo integral e dedicação exclusiva para os professores, a centralização do saber em departamentos, que isso também não havia. Por exemplo, quem ensinava matemática para economista era economista, quem ensinava matemática para psicólogo era psicólogo, né? Então, centralizou-se, criaram-se os departamentos, né? E o departamento de matemática começa realmente a ter um corpo docente e uma carreira. Você tinha, por exemplo, monitores, né? Que eram alunos que se destacavam e que ingressavam praticamente na carreira acadêmica sendo monitor, depois passava a ser professor auxiliar, aí já passava a fazer parte do corpo docente, aí professor associado, professor titular, né? Então a carreira, né? E isso nos empolgou a todos. Foi uma época assim um pouco heróica também, o ciclo básico, né? Onde você enfrentava turmas de 200 alunos de engenharia naqueles anfiteatros, né? B2, B6, etc., né? E aí tem muitas histórias engraçadas que eu poderia contar aqui para vocês. Mas eu fiquei completamente absorvido por isso. Se você falasse de Portinari comigo naquela época, provavelmente eu iria desconversar, né? Porque, inclusive, eu saí, talvez valesse a pena também dizer por que eu saí também. Um dos motivos não foi só a paixão pela matemática, foi que vamos dizer, a sombra monumental projetada por meu pai naquela época começou a me incomodar muito. Não que eu tivesse qualquer tipo de conflito com ele, ao contrário, nós éramos muito amigos, ele era um homem de uma ternura imensa, né? Mas me incomodava. Por exemplo, se eu fosse a uma festinha, né, a pessoa dizia assim, eu queria apresentar, olha, esse aqui é o Roberto, essa é a Ana Luísa, esse aqui é o John, esse aqui é o filho do Portinari. Aquilo começou a me pesar muito. Eu falei, eu tenho que encontrar um caminho meu, né, que eu não dependa disso, que isso não seja uma coisa, não seja essa coisa tão monumental, né? E aí, juntando isso com a influência do Pierre, né, do professor Pierre Lucy, eu decidi então ir para a França e fazer essa coisa estranhíssima, né, de um rapaz de praia, criado no Leme, que jogava futebol de areia, pegava onda, né, e tudo, de repente se colocar como interno num dos liceus mais rigorosos, mais severos da Europa, né? Aqueles filmes que contam que você tomava banho gelado de chuveiro, que escovava os dentes com água fria, que ficava num dormitório com 500 camas, com outros, né? Isso é outra história, eu posso contar um pouco isso também, mas não deixa de ser curioso. Eu era o único americano interno. Americano que eu digo é América do Sul, América Central, América do Norte. Não tinha ninguém, era tudo francês, vietnamita, africano, chinês, né? Não tinha. E é isso, quer dizer, essa lembrança desse tempo. Aí é importante lembrar também que eu chego no Brasil em 66, portanto, em plena ditadura militar, né? Então, você imagina você chegar numa universidade como a PUC, que fez uma resistência grande, né? Aqueles anos de chumbo, nesse momento, né? E eu não tinha tido assim uma experiência política no Brasil, porque eu saí muito jovem. Então, toda essa questão do movimento estudantil, de você se integrar, né, na política do país muito jovem, eu não vivi isso. Inclusive, meus amigos, né, anteriores, praticamente eu não tive mais contato nesses 10 anos que eu passei fora. Então, eu voltei para esse Brasil. E isso também começou a me incomodar muito, porque eu não estava mais reconhecendo o país que eu tinha deixado 10 anos antes. E aí surgiu também, aí teve toda uma evolução. Eu estou falando agora já perto do começo dos anos 80, quando já começava-se a respirar uma esperança, né? Vocês lembram, em 79 foi direta já anistia ampla, geral e restrita, a volta dos exilados, né? A começar a pensar numa Assembleia Constituinte. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui de mãos dadas com o Alberto e com o Natan na passeata dos 100 mil.
naquela ocasião. Não esqueço nunca isso, né? Então, começou a surgir por todo o Brasil um movimento no sentido de resgatar a nossa identidade. Eu me lembro bem de uma revista naquela época em que a capa era o rosto de uma pessoa sem feições, sem olhos, sem nariz, sem boca. E embaixo a manchete: cadê a nossa cara? Submanchete: a busca da identidade cultural. Celso Furtado, no Jornal Estado de São Paulo, um artigo Quem Somos? A mesma coisa. E aí surge por todo o Brasil esse grande movimento em todas as áreas, né? Foram criados alguns projetos, o Projeto Pixinguinha, por exemplo, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, que foi importantíssimo para nós, como um irmão mais velho do Projeto Portinari, que nos ensinou a fazer história oral, por exemplo. No cinema você tinha o Silvio Tender fazendo o Django, usando o JK, a Tezuka Yamazaki fazendo o Gaijin, né? Todo o movimento. Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Teatro Municipal. Você via aquela garotada toda que estava de sócio da Light ali com a guitarra elétrica, voltando para o cavaquinho, para o bandolim, fazendo grupos de chorinho, né? Foi uma coisa assim, indescritível a emoção daquele momento, né? E aí surge o Projeto Portinari, surge quase que como uma decorrência desse grande movimento. Ele surge no bojo desse grande movimento, né? O Antônio Calado, grande escritor, jornalista, que era biógrafo de Portinari, ele escreve um texto que é uma denúncia, na verdade, e um clamor. Ele diz assim: segregado em coleções privadas, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado nosso maior pintor, como o Tiradentes que pintou? Ele faz essa comparação com o Tiradentes, que foi esquartejado e os membros foram espalhados numa estrada de 600 quilômetros em Minas Gerais, né? Então, essa pergunta, na verdade, o Projeto Portinari começa para tentar responder essa pergunta. Eu me lembro que, inclusive, a primeira matéria que saiu sobre nós foi uma página inteira do Globo que tinha uma manchete absolutamente paradoxal. Era assim: Portinari, o pintor, um famoso desconhecido. E aí o repórter dizia isso, né? Olha, mais de 95% da obra de Portinari estão inacessíveis à vista pública, guardados em coleções privadas, em salas de bancos, né, como o Calado havia dito. E aí ele pergunta assim: o que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente o povo, a vida e a alma brasileira? Então o Projeto Portinari começa para responder essa pergunta. Só que a gente começa em condições assim, vamos dizer que em países assim mais desenvolvidos seria impensável, né? Você ter vamos dizer, como primeira meta, você localizar a obra do Portinari. Então, para vocês terem uma ideia, a gente entrevistou várias pessoas que estavam no círculo íntimo de Portinari, minha mãe, o Enrico Bianco, que era o principal colaborador dele, os amigos, e chegamos à conclusão de que ele fazia uma obra a cada 3 dias. Em média, durante 40 anos. Aí, se você fizer uma conta, você vai chegar a mais ou menos 5.000 obras. Hoje nós temos localizadas 5.400, então aquele guess foi correto, né? Então, hoje nós temos 5.400 obras localizadas, pesquisadas, documentadas, né? E cruzadas com 30.000 documentos, que também são cruzados entre si. Tudo isso está disponível gratuitamente, sem senha, no nosso portal. Depois eu posso dar o endereço se vocês tiverem interesse, né? E recentemente a gente fez uma parceria com o Google. O Google tem um programa chamado Google Arts and Culture, que disponibiliza os acervos dos grandes museus do mundo. E quando eles viram a nossa base de dados, e aqui entra a nossa relação com ciência e tecnologia, porque o Departamento de Informática da PUC tem até hoje excelência, né? E a gente fez isso sempre interagindo com os colegas da matemática, da física, da informática, das engenharias, né? Quando eles viram a nossa base de dados, eles resolveram abrir uma exceção e fizeram um espaço Portinari dentro do Google Arts and Culture. Aí nós subimos para essa plataforma praticamente tudo que a gente tinha. Então, hoje, se vocês quiserem consultar, é facílimo. É só entrar no Google mesmo, né? E colocar 2 palavras: Google Portinari. O primeiro site que surge é este, né? Eu estou falando demais, né, Roberto? Acho que... Não, mas não tem problema. É fascinante, na verdade. Tem vários temas para a gente conversar mais a respeito, né? Um que eu queria puxar logo
é o tema do papel da matemática no projeto Portinari. Né? Como Então, isso o senhor foi... já disse, é um projeto que envolve ciência e tecnologia. Sim. E queria que o senhor falasse, então, da matemática especificamente, como ela aparece no projeto. Perfeito, Roberto. Então, eu acho que a matemática, vamos dizer, a ciência e tecnologia estão no DNA do projeto Portinari, né? E quase ninguém sabe que ele surge no departamento de matemática e os primeiros interlocutores que eu tive, né, no projeto Portinari foram pessoas da área de ciência e tecnologia, né? Isso foi de uma importância enorme. Eu acho que o fato de um projeto cultural no Brasil como o nosso sobreviver 43 anos já é uma indicação, e eu diria que a matemática foi absolutamente central nesse ponto. Eu posso dar até um exemplo, porque a gente teve todo um espectro, né, não vou dizer aplicações da matemática, mas de você trazer a matemática para dentro dos problemas da execução do projeto Portinari. Por exemplo, eu estava no bandejão, na PUC, né, e estava sentado ao lado de um colega da matemática, e ele virava para mim e dizia assim: João, saiu na revista Science, na semana passada, um artigo sobre wavelets. Né? Não sei como é que chama em português. Eu acho que até hoje não tem um nome consensual. Wavelets. Chama de ondeletas, Ondeleta. Em Portugal, marolas. Francês é ondelettes, né? Isso mesmo. E aí ele vira para mim e diz assim: João, isso aí talvez possa interessar, porque eu sei que vocês estão preocupados com compactação de imagens. E aí na semana seguinte a gente já estava implementando. Isso aconteceu ao longo, né, de todos esses anos, né? E eu diria talvez que, dentre todos, né, a gente tenha praticamente a idade da indústria de microcomputadores, né? Então, a gente assistiu a essa coisa emocionante que foi o desenvolvimento científico e tecnológico. A primeira base de dados que foi feita na área de arte no Brasil, na área de arte e cultura, foi a nossa, chamava-se Arco-Íris, e foi a criação de um professor da informática na época, que hoje está nos Estados Unidos, que é o Daniel Menashe. Né? E essa base de dados foi evoluindo ao longo de todos esses anos. Né? Agora, talvez o exemplo mais sofisticado, Roberto, seja o que nós chamamos de projeto Pincelada. O que é o projeto Pincelada? Nós nos degladiamos, assim, ao longo de todos esses anos, com gangues de falsários, né? Isso todo o tempo. Até hoje, você tem pessoas que vêm com obras falsas no projeto Portinari para que a gente autentique. E é claro que a nossa legislação, ela não contemplou até hoje, né, qual é a real dificuldade desse problema. Os nossos juízes, por exemplo, não aceitam uma opinião subjetiva, né, que tradicionalmente na Europa e nos Estados Unidos, o parecer do perito, né, aquele que estudou durante a vida toda aquele artista, ele diz: não, essa obra é falsa. Mas por que é falsa? Aí já fica uma coisa subjetiva, né? Por outro lado, os exames físico-químicos também, que é outra vertente da questão de atribuição de autoria de obra de arte, também falham. A gente tem exemplos famosos, né, por exemplo, de laboratórios da Holanda que falharam em detectar falsificações de um dos principais artistas holandeses, que é o Vermeer, né? Tem aquela história daquele falsário célebre que deu até origem a um filme, que é o Van Meegeren, né? Ele conseguiu iludir todo mundo, o principal especialista em Vermeer, para essa parte subjetiva, e os laboratórios. E aí, como a gente estava no ambiente de ciência e tecnologia, nós começamos a pensar: será que não há uma forma mais objetiva, né, de se determinar a autoria? E aí surgiu a ideia, que até onde eu saiba é uma ideia original, né, de você olhar, em vez de olhar para o olho do perito e para físico-química, olhar para a morfologia da pincelada. Porque aqui tem uma coisa interessante, né? Quando a gente olha para uma pincelada, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a ampliação da pontinha do nariz de um cangaceiro, uma tela de Portinari, para vocês verem a complexidade da pincelada ali. E na pincelada você tem uma riqueza de informação muito grande. É claro que a coisa que aparece mais evidente de início é, vamos dizer, o traçado transversal, né, que é uma espécie de caligrafia do artista, né, e que é profundamente rico também, que é a componente perpendicular à direção da pincelada. O que você vê se você fizer um corte transversal? Você vê pontinhos de diversas cores. O que esses pontinhos representam? Representam algo que é muito pessoal, que é a maneira do pintor misturar as tintas na paleta. É nesse momento em que cada cor vai para cada cerda.
Então, aquela componente ortogonal, não é, é de uma grande importância. E nós fizemos uma transformada de Fourier em 2 dimensões, né, bem simplificada, só com tons de cinza, e fica muito claro que tem uma região importante ali nessa superfície, né, que é a transformada de Fourier, que é esse corte transversal que dá origem a um perfil. Então, cada pincelada dá origem a um determinado perfil, que é uma curva, né? E nesse momento acontece um milagre, né? Que a NASA tinha lançado um satélite, né? Cujo objetivo era mapear o céu no espectro do infravermelho. E quando você pegava cada astro, ele dava origem a um perfil. E, nesse momento, a ASA estava usando um software de inteligência artificial baseado em estatística bayesiana. E aí, o Jorge Svetlichny, que era meu colega, né, da matemática, é meu colega até hoje, ele deu essa ideia: João, vamos pedir à NASA que nos faculte o uso do AutoClass, porque eu tenho a impressão que a gente poderia fazer um paralelo entre esses perfis, né, dos objetos celestes com os perfis das pinceladas. E foi realmente extraordinário a gente ver que isso permitia. Na verdade, esse software era um software de classificação de objetos, né? E na época fez assim, teve uma grande repercussão. A revista Nature publicou um artigo com o título assim: Software descobre nova classe de objetos celestes, que era uma classe que os astrônomos não conheciam ainda, que foram revelados com essa classificação, né, dos perfis desses astros, né? Bom, isso aí poderia ficar muito técnico, então eu vou parar por aqui dizendo só que esse foi um exemplo talvez mais sofisticado. Isso envolveu colegas da informática, da matemática, da física e das engenharias. E até hoje continua, né, o projeto Pincelada. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um vídeo onde um colega das engenharias, que é o Sidney Paciorni, que é físico também, né? Ele nos fala do começo. Que começaram a se questionar sobre os problemas de autenticação que o projeto Portinari muitas vezes era submetido. Tinham que autenticar um quadro. Isso criava, como eu já comentei antes, problemas complicados. E eles começaram a buscar, naturalmente, estando dentro de uma universidade que faz pesquisa na área de ciências tecnológicas, ciências exatas, uma maneira mais objetiva. Então surgiu a ideia de que, provavelmente, nessa mistura de cores, nessa maneira do pintor agir, nessa coisa essencialmente neuromuscular do pintor, nessa maneira dele tratar o contato do pincel com a tinta e do pincel com o quadro, deveria haver alguma coisa que fosse identificadora daquela pessoa, daquele artista. Eu queria agora trocar um pouco o assunto da nossa conversa, falar mais abstratamente dessa relação entre matemática e arte. Esse é um tema que recorre, por exemplo, a relação entre matemática e música é muito discutida. Sim. A relação com a pintura talvez não seja tão evidente. E me parece que o senhor está numa posição privilegiada para falar do assunto, tendo crescido, né, filho de um artista importantíssimo na história brasileira e tendo tido uma formação mais matemática, né? E depois voltando e trabalhando, combinando essas duas coisas de alguma maneira. Perfeito, Roberto. Queria que o senhor me apresentasse a sua visão dessa relação. Perfeito. Então, talvez a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que Portinari era filho de imigrantes italianos, né, que chegaram aqui no Brasil em fins do século XIX. Mais de 1.300.000 italianos, né, vieram particularmente para trabalhar nas fazendas de café no interior paulista, do Paraná, do Espírito Santo, né? E meus avós chegam numa dessas grandes levas, né, e são encaminhados para a Alta Mogiana, que é uma região muito fértil, uma região cafeeira. E a minha avó, que está ali, né, aquele quadro ali, ela tem 12 filhos. Portinari foi o segundo filho, né? E, naturalmente, condições de vida muito duras, né? Ele não teve oportunidade de estudar além da 3ª série primária, né? O grupo escolar, como a gente chamava naquela época. Mas era um homem extremamente inteligente, intuitivo, né? E que tinha uma curiosidade infinita sobre tudo. Então, quando eu comecei a fazer matemática, ele começou a se interessar muito e começou, inclusive, a incorporar na sua prática de pintor essa matemática. Eu me lembro, por exemplo, que ele mandou fazer um compasso, Roberto, de latão, que tinha 3 pernas. E a perna do meio dividia o segmento das extremidades na razão áurea. E ele usou extensivamente, aqui você vê claramente, né, nesses desenhos, você vê aqueles pontos coloridos e linhas que saem. Na composição de muitas das obras, ele usava a divisão áurea. Inclusive, ele me deu um livro
que eu hoje não tenho mais, eu fui emprestar e acabaram não me devolvendo, que é um livro do Luca Pacioli, chamado A Divina Proporção. Luca Pacioli foi colega do Leonardo da Vinci, né? E foi também o criador da contabilidade moderna, né? Contabilidade de 2 colunas. E esse livro era fascinante porque mostrava a presença da divisão áurea na natureza, no corpo humano, nas conchas, enfim, mostrava essa presença tão grande e essa coisa misteriosa, né, de como que a estética está entranhada no cérebro, né? Por exemplo, se você olhar todos os retângulos, né, desde o quadrado até um retângulo salsicha, assim, qual que agrada mais ao ser humano? É aquele cujos lados estão na divisão áurea, né? Então, como é que se explica isso? Não se sabe, né? Isso está realmente dentro do circuito ali dos neurônios, como é que isso é interpretado, um dia vai se saber com certeza. Mas então isso era uma das coisas que fascinava ele. A outra coisa era o cromatismo, né? As cores também. Ele fez uma paleta, a gente fez recentemente uma exposição em São Paulo, que tinha a paleta que ele mesmo havia feito com as cores, com os nomes, com a letra dele. Eu vou citar um exemplo, que é um exemplo muito afetivo meu, né, que me emociona muito, que foi a última vez que ele foi me visitar, quando eu estudava na França, eu o levei ao planetário. Lá você tem o Palais de la Découverte, né, que tem um planetário maravilhoso, né? E eu me lembro quando as luzes começaram a apagar e começaram a aparecer as estrelas, estava tocando o Lohengrin, o prelúdio de Lohengrin, de Wagner, né? E ele ficou fascinado com aquilo. E aí, naquele silêncio, a gente ouve a voz de uma pessoa que você imaginava que devia ser uma pessoa muito idosa, que era um astrônomo, que dizia assim: não é estranho que o homem tenha vivido até hoje sem saber onde ele está e sem imaginar as maravilhas do universo. Eu nunca mais esqueci isso, né? Então, ele ficou fascinado com aquilo, né? Foi uma das últimas vezes que a gente se viu, né? Então, essa ligação. E aí, voltando aqui ao INPA, o professor Jacó Palles, né, queridíssimo amigo, a quem eu aproveito para agradecer profundamente, porque ele que teve a ideia, né? Ele disse: João, eu gostaria de ter aqui na biblioteca do INPA um lugar onde as pessoas viessem meditar, viessem fazer uma pausa, né, com arte. E arte ligada à matemática. Então eu queria que você escolhesse as obras de seu pai, que você acha que são mais ligadas à matemática, e nós vamos colocar na sala de estar do INPA. E eu me lembro que o Jacó foi ele mesmo, pessoalmente, escolher os sofás e as poltronas que guarnecem essa sala, né? Que uma coisa que me emocionou muito saber disso, né? E aqui a gente tem essa pequena coleção, né? Que cada um tem essa explicação. Esses desenhos eu já falei, né? Da presença da razão áurea, mas você vai encontrar isso nas pinturas também, né? Porque Portinari quando ele fazia uma pintura, a gente constatou isso no levantamento do projeto Portinari, aquela pintura era o resultado de todo um processo de estudos que ele ia fazendo com grafite, com aquarela, com guache, com bico de pena, nanquim, aguada de nanquim, né? Até chegar à pintura mesmo definitiva, como a gente vê ali, né? E a gente constata, de fato, que nessa preparação, né, nos desenhos, você vê a presença da razão áurea, né? Muito interessante. Tem um outro lado dessa conversa, né, da relação entre matemática e arte, que eu considero também bastante interessante, uma reflexão que eu tenho há muitos anos e eu nunca cheguei a uma conclusão a respeito dela, que é a seguinte: bom, no início do século XX a gente vê em várias manifestações artísticas um movimento na direção da abstração, da quebra de certos padrões, e de certa forma esse movimento foi antecipado pela matemática, né? Na virada do século XIX para o XX instituiu-se o formalismo na matemática, criou-se um modo diferente de fazer matemática, menos ligado à física, às ciências de modo geral. A matemática pela matemática, né, ficou especialmente proeminente. São os bourbaquistas, né? Bourbaquistas, por exemplo, né, o André Weil e todos os outros. E eu tenho a sensação que tem uma relação entre essa estética da matemática bourbaquiana, digamos assim, e a estética da arte, vamos dizer, a partir dos anos 20. Com certeza, eu acho que sim também. Você faz uma disrupção, né? Quer dizer, a própria fragmentação do átomo também, aí já é uma coisa mais da física, mas também
que deu origem a muitas teorias matemáticas também, eu acho que isso acabou repercutindo no meio artístico também, e surgem novas propostas, né, de formalismo, de expressão mesmo, né, da arte. Você me lembrou uma pessoa muito querida que se foi no ano passado, e que para mim é um dos luminares da ciência brasileira, que é o professor Sérgio Mascarenhas, que foi o criador do Instituto de Estudos Avançados da USP em São Carlos, né? Criador do braço científico da Embrapa também, e foi um pouco um mestre para mim também, né? E ele tinha um fascínio por essa relação entre arte e ciência, né? E ele colocava sempre no início das conferências dele aquele quadro célebre de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, onde você via grandes cientistas com grandes filósofos, né? Você via o Sócrates, ali Arquimedes, enfim, toda aquela gente, né? O Platão, né? Acho que é Sócrates e Platão que estão no centro do quadro. Aristóteles né? e Platão, eu acho. Um apontando para cima e Aristóteles outro e para baixo. Platão, isso mesmo, Aristóteles e Platão, isso mesmo. Então, o Sérgio tem, inclusive, ele fez uma palestra, que eu me lembro bem, em Brasília. Estava o Sérgio Rezende, que na época era o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, outro querido amigo também, e eu preparei os slides para o Sérgio, eu servi um pouquinho de designer para ele ali naquela palestra e fiquei no computador mudando os slides enquanto o Sérgio falava também. Uma coisa fascinante ouvir o Sérgio falar. Bom, a gente já falou então bastante da relação entre matemática e arte, né? Eu queria terminar a nossa conversa falando das atividades mais recentes ao redor do projeto Portinari e também do próprio pintor Portinari, né? Claro, claro. Houve uma exposição muito importante, né? Agora nós tivemos bem recente agora, uma delas ainda está em cartaz e eu aproveito para convidar a todos e a todas, porque ela está belíssima, né? A exposição chama-se Portinari Raros, está no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ali em frente à Igreja da Candelária. Eu estive ontem mesmo lá, fazendo uma visita guiada para uns amigos. E o curador é um gênio, né? O Marcelo Dantas, que criou o Museu da Língua Portuguesa, criou o Museu da Natureza na Serra da Capivara, criou museus aí pelo mundo todo, em Abu Dhabi, em tudo quanto é lugar, né? E o Marcelo tem uma inteligência, ele é fascinado por matemática também, eu já senti isso, né? Videomaker também. E o Marcelo fez a exposição de São Paulo, que essa já se encerrou, que foi a exposição mais fantástica que eu já vi, porque foi a primeira vez em que se mostrou um Portinari em verdadeira grandeza, de corpo inteiro, né, com todos os seus temas. Porque aqui é preciso também recordar que quando você faz uma exposição, imaginem que você vai fazer, por exemplo, a arte sacra de Portinari. O que você faz com o ateliê, com o altar da Igreja da Pampulha? Não tem como colocar na exposição. Então a exposição fica desfalcada. Com o aparecimento das novas tecnologias, talvez o Atelier de Lumière, em Paris, foi o primeiro a fazer essas exposições digitais, imersivas e interativas, né? Eu tive a oportunidade de ver lá e fiquei fascinado com a ideia de fazer com o Portinari aquilo, né? Conversei muito com o Marcelo e foi uma coisa absolutamente extraordinária, né? Tem uma sala que ele deu o título de Portinari Imenso, em que você tem projeções de 10 metros de pé direito, né? Então, para você, por exemplo, apreciar Guerra e Paz, né? A obra máxima de Portinari, presente do Brasil às Nações Unidas, tem 14 metros de altura. Então, o público ficava ali extasiado, porque você tinha a música e você estava imerso, né? Naquilo, você estava dentro da obra. Foi uma coisa absolutamente extraordinária. Eu estou, inclusive, um dos grandes projetos nossos agora, uma luta, na verdade, é trazer para o Rio de Janeiro. Eu já falei com o prefeito Eduardo Paes, o local seria a Cidade das Artes, ali na Barra, né, que tem também esse pé direito enorme, né, e a gente está lutando. E a ideia também de levar para o Nordeste, porque eu sempre tive uma paixão de levar a Portinari para o Nordeste. Eu só levei parcialmente, né? Infelizmente não tive a possibilidade de levar esse Portinari de corpo inteiro, com todos os seus temas, né? Os temas sociais, históricos, religiosos, o trabalho no campo e na cidade, a infância, a festa popular, os tipos populares, a fauna, a flora e a paisagem. Quer dizer, esse grande retrato de Brasil, né, que está na obra dele. E um retrato universal, né, Roberto? Porque não é só o Brasil. Por exemplo, quando você olha para Guerra e Paz, não é Brasil mais.
Eu acho que Portinari fez aquela trajetória que o escritor russo Tolstói recomendou uma vez. Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele faz isso literalmente naquele povoadozinho tão humilde, né, que era uma parada para o trem pegar café. Ele começa a desenhar e pintar tudo que ele via à volta dele, vai se universalizando até Guerra e Paz, que é o máximo da universalização. E a gente vê claramente isso quando compara, por exemplo, aquela mãe nordestina, né, claramente nordestina, com o filho morto ao colo, da série Retirantes, em 1944. Já em 52, 56, quando ele faz Guerra e Paz, o painel da guerra tem 8 vezes a figura da Pietà. Só que quando você olha para aquela mãe, você vê que é uma mãe universal. Não é mais aquela mãe nordestina da série Retirantes, né? E sempre em cada... Eu comparei aqui novamente com ciência e tecnologia. Eu que sou leigo em arte, né? Eu não tenho formação nenhuma em arte, nem crítica de arte, nem história de arte. Para mim, fazer um censo assim, da obra do Portinari, eu fiz um modelo na minha cabeça, que é o modelo do Crick Watson. Crick matemático, né? Que é o modelo do DNA da dupla hélice. Eu imaginei assim, que na vertical você tem esse movimento do regional para o universal, até Guerra e Paz. Em cada ponto da dupla hélice, você tem aquelas bases, né, citosina, adenina, guanina. A base, para mim, seria um contraponto que, em cada momento da trajetória do Portinari, existe entre o drama e a poesia, a fúria e a ternura, o lírico e o trágico. Isso em todo momento você vê, por exemplo, as pessoas ligam mais Portinari à tragédia, porque o que vem à mente realmente são aquelas obras terríveis, né, de denúncia de injustiça social, de miséria, dos retirantes, né? Quer dizer, isso é o que sobressai mais. Mas quando você olha, por exemplo, para esse menino com cabritinho, você vê a ternura, você vê o lirismo, a poesia, né? Não é à toa que Portinari fez poesia no fim da vida. A gente publicou em 2019, aos 40 anos do Projeto Portinari, a gente publicou o livro Poemas de Portinari, que eu gostaria até de oferecer aqui para a biblioteca do INPA, agora que está me ocorrendo isso, né? Em que você vê uma outra forma de se olhar Portinari. E na poesia, né, que na verdade é uma vertente que tem os mesmos temas que é na obra plástica dele, né? Então, essa minha maneira de tentar compreender Portinari é muito ingênua, talvez, não é nada acadêmica, né? Mas eu acho que dá conta um pouco dessa trajetória dele. Pode ser ingênua e não muito acadêmica, mas eu acho que é um exemplo muito interessante para a gente terminar a nossa conversa, porque envolve justamente essa relação entre matemática e arte, matemática, humanidades, que nem sempre é óbvia para as pessoas, né, mas ficou muito patente nesse nosso bate-papo. Você mencionou, Roberto, a música, né? A música é uma coisa extraordinária também. Eu tenho vários amigos músicos e, quase sem exceção, todos gostam de matemática, né? E a recíproca é verdadeira também, né? O matemático, em geral, gosta de música. E aí, lembrar que meu avô era músico, né? Era um camponês, né? Mas a primeira coisa que ele faz quando chega naquele povoadozinho, Brodowski, né? Lá perto de Ribeirão Preto, foi criar uma banda de música que ele intitulou Banda Carlos Gomes. E o primeiro desenho conhecido de Portinari, que ele faz com 11 anos de idade, é o retrato do Carlos Gomes, que acabou virando a mascote da banda, ficava na parede atrás dos músicos, né? Todo esse conteúdo vai ficar no canal do YouTube do INPA. Quem quiser pode se inscrever e ficar sempre por dentro das novidades do Instituto. Então, muito obrigado e até a próxima.